Aqui no Botequim, toda vez que eu chego, eu quero prestar uma homenagem ao meu grande amigo Zé Pedreiro, que a esposa está ali, e que está lá com Deus, e faz muita falta o nosso convívio de amigos. Meu querido povo estanciano, o destino nos traz de volta ao comando dessa cidade. Em janeiro, se Deus quiser, e a vontade do povo, completa 30 anos que administrei essa cidade. E depois de 30 anos que administrei essa cidade, que transformei essa cidade, que fiz uma administração democrática, sem preconceito, sem discriminação, o destino determina que eu venha não para ser candidato, mas para cumprir uma missão do povo estanciano. Recebo essa determinação do destino com muita responsabilidade, com muita vontade, com muito desejo, e tive a responsabilidade de colocar a chapa uma pessoa que completasse esse meu desejo, que somasse com os meus desejos, com as minhas virtudes, aquilo que pudéssemos fazer melhor para a Estância. E todo mundo me dizia assim na rua: quem é seu vice, Carlos Magno? Eu dizia: não sei ainda, estou buscando. E o povo, na sua sabedoria, dizia: cuidado com o vice. O povo dizia em todos os lugares, nos povoados, nos bairros, no centro: cuidado com o vice. E eu ficava sem entender de quem seria esse vice que estava me colocando a sabedoria popular, advertindo a minha pessoa. Eu ficava a buscar e fiquei perplexo, sem saber onde estava esse vice. E o povo: cuidado com o vice, cuidado com o vice. Então Deus me deu uma clarividência, e no lampejo de sabedoria eu fui buscar lá no paraíso. E ele que tinha o direito legítimo de ser candidato a prefeito. Ele tinha sido bem votado na eleição passada, tinha os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades de governar a Estância. E eu coloquei a minha proposta lá no paraíso a ele, e conversamos, mostramos a nossa amizade fraterna com o seu pai, Finaldo Costa. E numa conversa descontraída e muito tranquila, fechamos o acordo. E aí o povo dizia: e o vice? Eu digo: é Fá. Ele dizia: graças a Deus. Foi o vice quem veio encaixar naquilo que o povo queria. Foi o vice que o povo estava lá no seu inconsciente coletivo. Deus age nas mentes. Deus age nas nossas mentes. E Ele pode transformar a minha mente e a mente de Fá, para que pudéssemos ter um pensamento único. Cuidar da Estância, libertar a Estância das amarras, trazer liberdade ao povo estanciano, um povo que não pode falar, um povo que fica com medo de dizer o que pensa, um povo que fica amedrontado de dizer que apoia Carlos Magno de Fá, com medo de represália, com medo do poder. O povo de Estância não é assim. O povo de Estância não é covarde. O povo de Estância é guerreiro e vai ao dia 7 de outubro quebrar as algemas e soltar as amarras em nome da liberdade. O povo de Estância é conhecido como povo guerreiro. Aqui foi a fortaleza
da República contra a monarquia. Aqui foi a resistência francesa da Segunda Guerra contra o Império. Distância é um povo livre, um povo que sabe o que quer. E o povo, quando nós passamos nas casas, nas nossas caminhadas, o carinho do povo, a alegria do povo, a confiança do povo, a esperança do povo de dias melhores. Estamos sendo convocados pelo povo de Distância para administrar essa cidade, para transformar. Obras que eu deixei há 30 anos atrás, destruíram tudo. Acabaram com as colônias, com o Porto-Areia, com as quadras de esporte, com as creches, deixaram 22 escolas e deixaram acabar a escola, cair na escola. Eu aprendi sempre o seguinte: quando se constrói a escola, fecha-se um presídio. E acabaram as escolas. Isso é certo? E o povo vai ficar calado? Agora é a hora do povo. Como disse o Espírito Figueiredo, não é o nosso voto que vai transformar. Nós, eu e Fá, e os vereadores, nós vamos dar a nossa participação. Mas não dá para eleger. Quem elege é o povo. É a vontade do povo. E nós estamos aqui conclamando esse povo para uma caminhada cívica da libertação no dia 7 de outubro. Vamos libertar esse povo. Vamos trazer para a Estância a alegria que a Estância tinha quando eu cheguei aqui, vice-prefeito. Um povo alegre, um povo feliz, um povo que podia cultuar suas tradições, um povo que vivia tranquilo, hospitaleiro, não um povo amedrontado, não um povo triste. Por isso que nós estamos